Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, aqui no canal do Observatório da TV, o nosso programa que semanalmente resgata, relembra trajetórias de figuras muito significativas do nosso cenário artístico, da televisão principalmente, que estão vivas para receber essa homenagem. Nós vamos na contramão do que acontece em geral, que é os artistas serem homenageados quando eles falecem. Nossa figura focalizada neste programa é a dramaturga, escritora, autora de telenovelas e minisséries, Maria Adelaide Amaral. Antes de falarmos sobre a trajetória de Maria Adelaide Amaral, eu peço a você, como peço sempre, que, se não for ainda inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, ative as notificações no sininho, compartilhe nossos vídeos, deixe seu comentário, deixe seu like, avalie a chance de se tornar um membro aqui do canal do Observatório da TV, mediante uma quantia miudinha, tá bom? Aquela parcela do mascate, pequenininha. E segunda-feira à noite nós temos o nosso podcast Ligados na TV, com discussões, comentários, opiniões acerca do universo da telinha. Maria Adelaide Amaral realmente se chama Maria Adelaide Amaral. Maria Adelaide Santos do Amaral. Ela nasceu em Portugal, muita gente não sabe disso, Ela nasceu em Portugal, em Alfena, que é na região do Porto, é um distrito do Porto, salvo engano da minha parte, E completou agora em 2023 81 anos de idade. Ela nasceu no dia 1º de julho de 1942 e veio com a família para o Brasil, já direto para São Paulo, quando tinha cerca de 12 anos de idade. Já veio grandinha aqui para o Brasil. O pai da Maria Adelaide era joalheiro e a mãe, salvo erro, a mãe era do lar, costurava em casa, enfim, mas o pai basicamente saía para trabalhar, como é uma norma da própria época, não sei, entre as mulheres que eram operárias, enfim, ainda havia uma mentalidade muito grande de que as mulheres deviam mais cuidar do serviço de casa, que não é pouca coisa, inclusive, Quando criança, Maria Adelaide Amaral tinha uma vida praticamente de menino. Era muito solta, gostava muito mais das brincadeiras de menino, tinha os amigos dela, meninos, na vizinhança dela no bairro da Moca, onde ela viveu por alguns anos, E isso, inclusive, rendeu a ela tanto alguns problemas em casa, na infância e na adolescência, quanto também na escola, porque justamente por não ser uma menina, digamos, tradicional, muito passiva, enfim, a Maria Adelaide era uma figura que inspirava cuidados, por assim dizer, especialmente quando ela estudou num colégio de freiras, que é o Colégio do Sagrado Coração no Ipiranga, se eu não estou equivocado. Descontente com o tratamento que as freiras davam às alunas que estudavam lá pagando uma quantia mais módica, como era o caso da própria Maria Adelaide, em detrimento daquelas que pagavam mensalidades inteiras, eram de famílias de melhor situação, enfim, ela resolveu deixar a escola e foi para o Colégio Paulistano, mas lá passou pouco tempo também porque não gostou. E, na adolescência, concluiu os seus estudos no Colégio Estadual de São Paulo, que fica no Parque Dom Pedro II. Lamenta-se muito que no decorrer dessas décadas, da década de 50 para cá, vamos dizer que nos últimos 60 e tantos, 70 anos, a educação pública tenha se deteriorado tanto, É claro que existem escolas públicas boas, que existem professores bons que dão aula na rede pública, mas, de um modo geral, a filosofia que rege a coisa não é mais a daquela época, Antes, mal comparando, os filhos de famílias mais abastadas até gostariam de estudar nas escolas públicas, como gostam das universidades públicas, mas esse nível de excelência foi se tornando a exceção e não a regra. Como a vida da família de Maria Adelaide Amaral não era fácil, eles tinham que trabalhar e bastante para viver, A realidade era muito dura, ela sempre se refugiou na ficção, na leitura e também no cinema, para dar asas à sua imaginação e fugir àquela dureza da realidade do dia a dia. E isso, claro, germinou nela uma semente de muitas referências ficcionais e a ajudou, claro, quando ela passou a criar histórias
para o teatro e para a televisão, né? Maria Adelaide Amaral ingressou no finalzinho dos anos 60, quando já havia se casado, inclusive, com um jovem executivo, conforme dizia a biografia dela nos livros que saíram da sua autoria no Círculo do Livro, né? Maria Adelaide Amaral ingressou na Faculdade de Filosofia da USP, no curso de Ciências Sociais, né? E presenciou aquele famoso acontecimento que é de um conflito ideológico, político, enfim, efervescido pelo dia a dia da ditadura, né? O conflito entre os estudantes de um viés de esquerda na USP e direitistas do Mackenzie na Rua Maria Antônia, onde fica ali até hoje sedes, né, das duas universidades. E nessa ocasião, Maria Adelaide costuma dizer que o que a salvou de entrar naquele conflito no qual ela podia ter se machucado, como várias pessoas se machucaram, né? E de entrar na própria luta armada contra a ditadura, para a qual ela foi convidada, inclusive, foi o fato de ela estar grávida e depois o seu filho já nascer, né? E ela ter que se dedicar, claro, à sua família, à sua casa, ao seu filho, né? Além dos próprios estudos que ela já levava a cabo. Nessa ocasião, final dos anos 60, virando para 70, Maria Adelaide Amaral iniciou uma experiência muito rica, da qual ela tem muita saudade, foi muito feliz nessa época, né? Durante cerca de 20 anos, uma ligação com a editora Abril. E antes de se lançar como autora de teatro e de televisão, ela já teve experiências muito interessantes na editora Abril, especialmente na divisão cultural, a Abril Cultural. Houve, por exemplo, além dos conteúdos que ela teve que pesquisar para escrever, e escreveu sobre saúde, sobre medicina, enfim, mas especialmente as pesquisas para as biografias e contextos históricos das grandes obras do Teatro Universal, numa coleção chamada Teatro Vivo, que foi publicada em 1976, né? Foi lançada em 1976. Para fazer esse trabalho, Maria Adelaide precisou ler os grandes clássicos do Teatro Universal, que eventualmente ela também não tivesse lido até ali, né? E é claro que isso também colaborou para que ela se enriquecesse sobremaneira para o seu trabalho como dramaturga, que começou a germinar ali na sua realidade de editora Abril. Numa ocasião de um grande passaralho na editora, quando toda uma divisão, a de educação, né, foi extinta, mais de 100 pessoas foram demitidas, então você tem aí mais de 100 famílias com um eventual chefe, uma pessoa que trabalha unicamente na casa, né, em dificuldades, ainda que momentâneas, enfim. Ela resolveu escrever uma carta e contar o que aconteceu para uma colega da editora que já havia se mudado até do Brasil na ocasião, a jornalista Paula Dipp. E desse seu texto, que ela escreveu ali em 2, 3 noites, surgiu uma peça que depois foi montada e deu a ela prêmios e respeitabilidade, né, num princípio de uma carreira de dramaturga, chamada A Resistência. Foi montada com direção de Cécile Thierry, né? Ao escrever, Maria Adelaide pediu a opinião de uma pessoa de quem ela havia se aproximado nesses dias da editora Abril, o crítico de teatro Sábato Magaldi, que já é falecido, dizendo a ele que desse uma olhada e opinasse sobre o que era aquele material, o que ele achava que era, se tinha qualidade. Ele falou, isso aqui é teatro, e muito bom teatro, né? Então ela botou fé, digamos assim, né? E na mesma época escreveu aí as suas 2 primeiras peças, né? Foram A Resistência e Bodas de Papel, que também foi montada ali pelo final dos anos 70, quando começou a haver um pouco de ares de renovação, de liberdades, de abertura, literalmente, né? No que desembocaria na redemocratização do país em 1985, o fim do governo militar. Em 1979 para 80, Maria Adelaide Amaral teve a sua primeira experiência como roteirista de televisão. Ela foi contratada pela TV Globo para ser uma autora reserva, digamos assim, para ficar ali de stand-by, em relação ao trabalho de Lauro César Muniz numa novela chamada Os Gigantes. E ela foi acionada, de fato, porque Lauro César Muniz foi demitido, infelizmente, no decorrer da novela, devido a um atrito que ele teve com a TV Globo, após uma entrevista que concedeu na época ao Shopping News, uma publicação
em voga naquele momento, falou das dificuldades que ele estava tendo para conduzir a novela, aquilo pegou meio mal, enfim, acabaram demitindo o Lauro, né? E Adelaide foi então acionada para assumir a novela no lugar dele, enquanto eles, quem sabe até não colocassem um outro autor da casa, do primeiro time, do momento, para escrever. Benedito Rui Barbosa foi sondado para fazer isso, mas ela foi chamada ali ao trabalho, compareceu, vamos dizer que por uns 20, 30 capítulos, né? E o final da novela quem escreveu não foi ela, foi Walter George Durst, o final que foi mostrado, né? Que foi gravado e levado ao ar. Essa experiência não foi muito legal ali, porque a cabeça de Adelaide estava também em outra coisa. Ela queria fazer teatro, eventualmente publicar romances, trabalhava na editora, gostava, enfim, né? No decorrer dos anos 70, ela precisou tirar um diploma de jornalista propriamente, né? Na Universidade Casper Libero, porque foi exigido o diploma daqueles que praticavam a profissão, embora já soubessem, claro, muito mais do que os universitários, por estarem aprendendo coisas que não precisavam aprender porque já sabiam, né, do seu dia a dia. Enfim, era até injusto aquelas figuras que tinham experiência no mercado e na editora Abril, no caso dela e dos seus colegas, né, tendo que estudar com quem saiu da escola e foi fazer aquele curso naquele momento. Mas foi necessário, né? Foi obrigatório até. No decorrer dos anos 80, antes de ingressar na televisão de vez, que não era seu interesse no momento, como eu disse, Maria Adelaide Amaral dedicou-se ao seu trabalho na editora Abril e também, claro, a teatro. Escreveu outras peças, escreveu Chiquinha Gonzaga ou Abre Alas, que foi dirigida pelo Osmar Rodrigues Cruz, com Regina Braga nesse papel principal, né? E escreveu uma peça que foi originada de um capítulo do que seria um romance dela, enfim, né? Foi Caio Fernando Abreu, salvo erro da minha parte, que sugeriu a ela que aquele capítulo podia dar uma peça, enfim, e ela escreveu, desenvolveu esse capítulo em forma de dramaturgia para teatro, ao lhe ser encomendada uma peça para ser feita pela Irene Ravache. Essa peça se chama De Braços Abertos. É um grande sucesso do teatro brasileiro neste momento, né, nos anos 80, e é um capítulo de um livro que depois Adelaide realmente lançou, em 1986, Luísa, Quase uma História de Amor, né? Outros romances, outros livros que ela escreveu e outras peças vieram, né? Entre os livros nós temos um que ficou muito famoso, porque ela adaptou para a televisão também, né? Aos Meus Amigos. Tem O Bruxo, tem a biografia de Dercy Gonçalves, Dercy de Cabo a Rabo, e de texto para teatro tem Tarsila, que foi feito, salvo erro meu, pela Esther Góes, né, nos palcos, além de traduções, adaptações, enfim, Mademoiselle Chanel, Joana d'Arc também, salvo erro meu, né, do José Posse Neto com a Cristiane Torlone, enfim. Em 1990, Maria Adelaide Amaral foi convidada por Cassiano Gabos Mendes para escrever junto com ele uma novela das 8, chamada Meu Bem, Meu Mal. Ela, na ocasião, estava saindo da editora, né, já havia saído da editora, ia fazer uma viagem para a Europa, que estava marcada, enfim, ele disse, não tem problema, eu espero você e quando você voltar da sua viagem, você pega no trabalho. E foi o que aconteceu, a novela estreou com ela viajando e Adelaide começou a escrever junto com o Cassiano, mais ou menos pelo capítulo 60, uns 2 meses no ar, né? Então já no fim de 90 para começar 91. E eles faziam basicamente assim, um escrevia um capítulo e o outro escrevia o outro. E ia nessa, que olha, pega daqui, veja como você resolve, se você toma outro caminho. Adelaidinha, eu dei outro rumo aqui para a trama do ponto que você parou, enfim. E eles iniciaram ali uma boa relação profissional e uma grande amizade, que também rendeu o último trabalho da carreira do Cassiano, né? Ela escreveu junto com ele em 1993 a novela O Mapa da Mina, e criticava o desenvolvimento da história, alguns personagens, ele não gostava muito disso, né? Adelaide costuma dizer que gostaria que, quando ele faleceu, né, que foi um pouquinho depois do término da novela, ele havia terminado de escrever, a novela ainda ia ser levada ao ar por mais algumas semanas, enfim, ela disse que gostaria de ter terminado mais em lua de mel com esse amigo, né, e não com aquelas rusgas que surgiram durante o trabalho de O Mapa da Mina. Entre uma novela e outra, ela escreveu com Silvio de Abreu o seu primeiro trabalho com esse autor que também se tornou um amigo e companheiro de outros trabalhos, que foi Deus nos acuda, e compondo com eles ali um trio na autoria dessa novela, o Alcides Nogueira, né?
Em 1993 para 94, depois de trabalhar em O Mapa da Mina, ela foi convocada, por assim dizer, para ajudar na escrita de uma novela do Marcílio Moraes, que também era escrita e supervisionada pelo Lauro César Muniz, chamada Sonho Meu. E em 1995, mais uma parceria com Silvio de Abreu e Alcides Nogueira, que foi A Próxima Vítima. De muito sucesso, inclusive, né? Até que a casa, né, o próprio Silvio de Abreu, Carlos Manga, que era diretor artístico, Marlúcio Dias da Silva, que estava ali assumindo a TV Globo na ocasião, né, eles achavam que era o momento de Maria Adelaide Amaral escrever uma novela dela. E surgiu ali a possibilidade de ela fazer uma nova versão de uma novela do Cassiano Gabos Mendes, um terreno no qual ela estaria à vontade para trabalhar, porque havia conhecido, estava imersa naquele universo do autor, e uma história que convinha à casa que fosse refeita naquele momento, 1997. Anjo Mal, né? Original de 1976. E, na ocasião, ela começou a escrever, desenvolveu uma sinopse, alguns capítulos, etc. e tudo, mas aí, tanto o Silvio de Abreu quanto o Carlos Manga disseram assim: Adelaide, isso aqui não está ruim. Só que isso aqui é o Anjo Mal do Cassiano. Nós queremos Anjo Mal de Adelaide. Faça a sua novela, a sua maneira de contar, a sua história. Isso foi um grande incentivo para ela, né? E Anjo Mal, na visão de Adelaide, se tornou um grande sucesso. Uma novela elogiada, houve uma compreensão em relação a modificações do original para o remake, uma coisa que hoje em dia anda até faltando aí pelos comentários das redes sociais da vida e tudo, né? Mas Anjo Mal se tornou um sucesso, foi uma novela bastante bem avaliada, né? E ela voltaria a fazer um remake da obra de Cassiano Gabos Mendes, né? Uma atualização, uma recriação, em 2010, que foi Tititi, né? Aí ela incorporou também não só elementos da própria Tititi, de 1985, como de outra novela dele, que foi Plumas e Paetês, de 1980, né? Nesse meio tempo, entre Anjo Mal e Tititi, Maria Adelaide Amaral escreveu algumas das melhores minisséries da televisão brasileira, né? Em 2000, ela assinou A Muralha, que foi produzida para celebrar os 500 anos do descobrimento do Brasil. Havia um projeto de fazer várias, mas só A Muralha saiu do papel, inclusive ganhou mais capítulos por causa disso, né? É baseada num livro de Diná Silveira de Queiroz, que já havia sido adaptado algumas vezes pela televisão, a mais famosa delas em 68, na TV Excelsior, com texto da Ivani Ribeiro, né? Fez um grande sucesso essa minissérie, A Muralha, embora Adelaide tenha deslocado a história cerca de 100 anos para antes do que é tratado no romance original da Diná Silveira de Queiroz, né? Por uma questão de que, quando ainda iam ser várias minisséries dos 500 anos de Brasil, o século que foi designado para ela não era o século do romance, mas ela ajudou ali no seu projeto costurar, né, a proposta do livro com o século que foi pedido a ela, enfim. E acabou dando muito certo sem descaracterizar a intenção e nem a obra da Diná, tá? Em 2001, um grande clássico de Eça de Queiroz, Os Maias, que é uma minissérie muito boa, muito bem produzida, muito bem dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, né? Mas, infelizmente, foi muito mal de audiência. Foi um biscoito fino demais para aquele momento, né? É lamentável isso. Os Maias é uma das melhores coisas que eu pude ver em quase 40 anos de vida como espectador, né? E eu vi inédita, né? Mas, infelizmente, não fez sucesso, não foi do agrado do público, ia ao ar muito tarde, uma série de fatores que levaram aquilo, né? Mas, se você puder e não tiver visto, veja Os Maias, que você vai entender o que eu quero dizer. Em 2003, A Casa das Sete Mulheres, em parceria com Walter Negrão, a partir do livro da Letícia Wierchowski, né, que fala da Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, como queira, que durou 10 anos, entre 1835 e 1845, uma história muito marcante para o Rio Grande do Sul, que ficou até independente do Império Brasileiro nesse tempo, né? O presidente da nova pátria aí foi o Bento Gonçalves, né, que na minissérie era interpretado pelo Werner Schünemann. Em 2004, com Alcides Nogueira, Um Só Coração,
Temos um TBT, agora por esses dias de janeiro, a minissérie completando 20 anos, né? Um TBT da TV, então você procure aqui se não tiver visto, tá bom? E com o mesmo Alcides Nogueira, ela dividiu a autoria de outra grandíssima minissérie que foi JK, em 2006, a biografia de Juscelino Kubitschek, né, esse político mineiro que é um dos mais importantes da República Brasileira. Em poucos anos ele se tornou prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e presidente da República. E é saudado como um dos nossos melhores presidentes, né? Foi vivido pelo Wagner Moura na fase jovem e amadurecido pelo José Wilker, né? E depois disso, ela em 2008 fez outra minissérie muito boa, um pouco menor, 25 capítulos só, né? Mas que foi a adaptação que eu citei do livro Aos Meus Amigos, na TV, intitulada Queridos Amigos, protagonizada pelo Dan Stulbach no papel do Léo, né? Que é uma pessoa muito querida, de vários amigos dele, eles atravessaram muitos problemas juntos, estão muito ligados, né? Esses amigos, interpretados pelo Guilherme Weber, Maria Luísa Mendonça, Joelson Medeiros, Matheus Nastergaile, Tarcísio Filho, Malu Gale, Luiz Carlos Vasconcelos, Débora Bloch, Denise Fraga, né? Mas o Léo, ele está, digamos assim, se despedindo da vida, né? Ele tem planos de, em breve, não viver mais, por assim dizer. Então ele reencontra esses amigos todos, eles se unem em torno do Léo, né? E esse personagem, embora a trajetória dele na minissérie seja bastante diferente, no livro que ela escreveu também, né? Mas esse personagem é inspirado num amigo muito caro a Maria Adelaide, que é um profissional de várias atuações, jornalista, publicitário, salvo erro meu. Ela conheceu no Colégio Estadual de São Paulo e foi seu amigo da vida toda, Décio Bar, né? Uma homenagem que ela fez através desse personagem, o Léo, do livro e da minissérie. Depois, Tititi em 2010, como eu disse. Sangue Bom, uma novela que ela dividiu com Vincent Villari, o seu companheiro de trabalhos desde Anjo Mal, quando ele ainda era novinho, tinha 17 para 18 anos e começou colaborando com ela, né? Sangue Bom, que é uma novela que não é exatamente um fracasso, mas poderia ter feito mais sucesso do que fez, né? A gente pode dizer que é um pouco injustiçada essa novela. Veio depois de uma novela que infelizmente não deu muito certo na ocasião, que foi a segunda versão de Guerra dos Sexos, né? E, enfim. E depois, Maria Adelaide Amaral, né? Entre uma novela e outra, ela fez a minissérie Dercy de Verdade, sobre Dercy Gonçalves, né? Com Heloísa Périssé e Dercy Gonçalves, dividindo as duas épocas da trajetória da personagem, né? A partir do livro que ela havia escrito da vida da própria Dercy, né? Lançado na década de 90 pela editora Globo. E em 2016, aquela que até agora é sua última novela, A Lei do Amor, também dividida com o Vincent Villari. Essa é uma novela que foi muito tumultuada, né? Estreou de uma forma promissora, vinha depois de uma novela que acabou envolvida pela tragédia, que foi a morte do Domingos Montanher, né? Velho Chico. E, inclusive, havia a ideia de Domingos Montanher fazer um dos personagens de A Lei do Amor, que era o Tião, que ficou com José Maier. Mas Velho Chico acabou sendo colocada na fila das novelas do horário nobre antes de A Lei do Amor, que foi adiada, né? E com isso a produção, infelizmente, perdeu o Domingos. Enfim, A Lei do Amor foi uma novela muito tumultuada, e isso prejudicou o trabalho dos autores, eles tiveram muitos pepinos para resolver, era muito criticada porque ficou buscando uma audiência que não vinha, manejando tramas ali. Foi um projeto bastante complicado para a Maria Adelaide, para o Vincent, para a Denise Sarraceni, que era a diretora, né, com Natália Grimberg também. Mas tinha um elenco muito bom e eu acho que passados alguns anos ela pode ser mais valorizada, apesar dos problemas que a gente sabe que aconteceram durante a sua realização, né? Depois de A Lei do Amor, o nome de Maria Adelaide Amaral surgiu envolvido em pelo menos um projeto que deu muita vontade da gente assistir, ver sair do papel, né? Que foi O Selvagem da Ópera, que contaria a trajetória do maestro Carlos Gomes, se eu não estou equivocado, né?
seria uma novela das 11 ou uma super série, enfim, seria exibido mais tarde, né, um horário em que ela fez muitas produções interessantes e se consagrou, por assim dizer, né? Ela sempre preferiu escrever minisséries, porque desde o tempo da Editora Abril ela tinha essa tradição de se dedicar a uma pesquisa, a desenvolver com calma um bom texto, burilar o texto. Então na minissérie isso é bastante mais possível, se não em todas, na maioria das vezes. E na novela não, né? A não ser os primeiros capítulos. Depois que a novela estreia, acabou esse tipo de possibilidade, né? E O Selvagem da Ópera, de uma atração de 11 horas, pediram a ela que convertesse aquilo para uma novela das 6. Ela chegou a escrever bastante coisa, se bobear até a própria novela inteira, que não seria muito longa. Mas nesse meio tempo o projeto foi tirado do radar e a própria Maria Adelaide Amaral hoje não é mais contratada da TV Globo, infelizmente. Quem sai perdendo com isso somos nós espectadores, inclusive, né? Em breve, na própria TV Globo ou não, eu espero que a Maria Adelaide Amaral nos ofereça novamente um dos seus trabalhos de grande qualidade, que antes de ver a gente já sabe que vai ser uma coisa muito bem escrita, muito boa, de personagens muito bons, diálogos maravilhosos, enfim, né? Caso ela assista aqui ao nosso programa, eu espero que ela goste. Você que a admira como eu também. E semana que vem estamos de volta para mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV. Obrigado, um abraço, tchau.